Eu que agradeço demais o convite, vocês estão super de parabéns com a iniciativa. Eu, no Herpeto Capixaba, valorizo demais essas iniciativas, não só no Herpeto Capixaba, mas de todo mundo, né? A gente começar a fazer ciência e a aproximar a ciência dos nossos meios. Então, estou honrado e feliz de estar participando aqui. Obrigadão mesmo pelo convite. Eu não sei se eu continuo falando para sempre. Pode continuar, à vontade. Então, tá bom. Bem, brigadão pela apresentação, Rúbia. Já falei um tantinho. Então, acho que eu posso pular para o momento, né? Se é que a gente está falando de conservação, eu não tenho como não dar foco ao Herpeto Capixaba, que é um projeto que eu fundei. Eu sou coordenador geral, mas que, como qualquer outro projeto, começou com poucas pessoas e hoje a gente tem cerca de 50 voluntários, né? Todos trabalhando sem nenhum dinheiro, por uma causa maior e trabalhando por amor, assim. Então, a máquina, né, do Herpeto Capixaba está funcionando incrivelmente bem. A gente está com vários subprojetos em andamento que, quando começar a sair, vai ser tipo fazer todos os objetivos focados à conservação. E como conhecimento e conservação. Eu posso esmiuçar um pouquinho mais isso depois. Mas como ele surgiu, depois do meu mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, eu voltei para minha terrinha. Eu sou capixaba, nasci aqui, fiz minha graduação aqui e fui para o Rio de Janeiro fazer essa pós-graduação. Foi 9 anos lá no Rio de Janeiro, contando com um tempo de aclimatação, aí eu entrei no mestrado, aí eu fiz o doutorado logo em seguida e eu passei no concurso aqui antes de eu defender. Então, eu passei no Instituto Nacional da Mata Atlântica, num período, numa posição temporária, era 3 anos de emprego, e eu passei antes de terminar meu doc, então minha preocupação era, olha, eu posso defender meu doutorado e depois assumir a vaga? O diretor na época falou assim, super tranquilo. Então eu fiquei super feliz que eu já estava terminando meu doutorado e voltando para minha terra para trabalhar aqui, algo que eu não imaginava sair do Rio de Janeiro e voltar para minha terra, né, para trabalhar bem, com pesquisa e tudo mais. E quando eu voltei para cá, mesmo sabendo que há alguns pesquisadores que estavam trabalhando no Espírito Santo, e outros... mesmo sabendo disso, eu comecei a perceber algumas lacunas de conhecimento sobre tudo que se relacionado a anfíbios e répteis, né, do Espírito Santo. E isso, considerando o trabalho histórico que há no Espírito Santo, né? Os pesquisadores naturalistas já vêm pesquisar aqui no Espírito Santo desde sempre, desde a época do descobrimento mesmo. Então, o príncipe Maximilian veio cá, pesquisou um monte, descreveu espécies do Brasil inteiro, mas algumas, por exemplo, são localidade tipo Espírito Santo, né? Para quem não sabe, localidade tipo, eu não sei, eu devia até ter perguntado no começo, mas se tem a galera mais velha aqui ou é mais nova, para eu saber até como falar. Então, de repente, Fernando ou Rubem, pode falar, tem pessoal do primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, só... Isso, de todos os períodos. Então tá bom. Localidade tipo é quando você escolhe uma região para designar que aquela espécie está sendo descrita dali, né? Então, às vezes, a espécie ocorre em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, só que você escolheu Santa Teresa no Espírito Santo para ser a localidade tipo. E aí, mesmo que ela ocorra em um monte de lugar. Então, esses naturalistas vieram, rodaram o Brasil, e algumas espécies que eles encontraram que eram novas, eles escreveram no Espírito Santo. Então, o nosso histórico de pesquisa é antigo, né? Só que sempre foi muito pontual. Os pesquisadores vinham aqui, faziam uma coleta e iam embora, publicavam os dados, né? Isso historicamente, mas contemporaneamente, com pesquisadores do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, da Rural do Rio de Janeiro, bastante, pessoal de São Paulo veio muito, e ainda assim haviam lacunas, porque esse pessoal também, às vezes, vinha até mais frequentemente, 2 vezes por ano, mas são 2 vezes por ano num estado que, quem não sabe, nosso estado é maior que o Rio de Janeiro. Todo mundo acha que o estado do Rio de Janeiro é maior que o Espírito Santo, mas nosso estado é um tanto maior. E mesmo assim há muita coisa para áreas não amostradas, espécies que ocorrem em Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, e não era encontrado no Espírito Santo ainda. Por quê? Porque ela não ocorre lá, alguma barreira geográfica? Não, simplesmente porque o estado é subamostrado. Eu comecei a captar isso e perceber isso, quando eu comecei a levantar os dados sobre anfíbios e répteis aqui,
Eu falei, a gente tem muita coisa para fazer. Eu preciso, e o Estado precisa trabalhar com isso emergencialmente, né? Se a gente está preocupado com conservação, a gente tem que saber a base, né? Os estudos básicos, né? Inventários, né? História natural e etc. E assim, né? Enxergando essa deficiência, essa carência, eu fundei o Herpeto Capixaba, né? Que começou com algo básico, com as minhas pesquisas próprias, né? Sendo divulgadas, sendo apresentadas, sendo realizadas à parte, e com imagens, informações do Espírito Santo sendo postados no Instagram. E no começo eu até pensei em fazer em inglês, né? Se vocês voltarem nas postagens mais antigas, vocês vão ver que estão em inglês. E se vocês voltarem para ver, aproveita e curte a foto, tá bom? E favorita. E aí comecei devagarzinho esse trabalho de divulgação com alguns parceiros, e aí foi vindo um, foi vindo outro, e no começo, né, eram amigos que vinham chegando, amigos interessados em herpetologia, que iam se mostrando interessados, então era bem o QI, né, quem indica, mas simplesmente porque era algo começando que eu pessoalmente não tinha uma dimensão no que ia tornar, mesmo querendo sempre crescer, não tinha uma estratégia, um plano ainda. Então, nosso primeiro, aí foi crescendo devagarzinho e sempre focado muito no Instagram. De repente, durante um ano, a gente atuou com 10 pessoas, né? Pessoas que entraram e saíram, pessoas que estão comigo até hoje. E chegou um dado momento, né, que a gente começou a ganhar tanta visibilidade, uma proporção tão grande, e mais que isso, né, uma meta tão grande, que estava indo além da gente, além do Espírito Santo, que eu resolvi, tipo assim, agora é a hora de, vou chamar de profissionalizar. Então, aí começamos a chamar mais gente para trabalhar, setorizar o Herpeto Capixaba, já falo disso, e num terceiro momento, tipo assim, precisamos de mais gente, mas já tem muita gente pedindo para entrar, então a gente precisa de abrir concursos, seleções para ter pessoas, porque já não dá mais para escolher, né? Não chega nem mais a ser justo, né? Com tanta gente querendo entrar, tanta gente boa, como a gente vai ficar, porque eu conheço ele ou porque eu conheço aquele? E quantas outras pessoas a gente teria, né, com potencial incrível e estaria deixando de abraçar no projeto porque a gente ainda não o conhece? Então, vou abrir a opção das pessoas entrarem. Então, desses vários setores, dos que foram selecionados, né, entraram no processo de seleção, foram os desenhistas, colunistas e o designer. Então, já apresentando os setores, o Herpeto Capixaba, das 50 pessoas que a gente tem, ó, novamente, colunista, desenhista, 2 designers, a gente tem agora um youtuber, eu faço parte desse grupo do YouTube, é lançamento da semana passada, bem recente. Temos o pessoal de marketing, o pessoal de... Eu vou acabar esquecendo aqui. Se tiver alguém no chat aqui, eu vi a Lili entrando, ela é do marketing, pode ajudar aqui, tá? Pessoal que trabalha efetivamente com pesquisa, pessoal que vai para campo, enfim. Diversas frentes, e no momento que a gente fala assim, então trabalhando no Espírito Santo, a gente não pode ficar só centralizado no cantinho, em Vitória, por exemplo. A gente tem que realmente abranger todo o Espírito Santo. Então a gente tem uma equipe forte no sul do estado e criou, depois de um tempo, uma equipe forte no norte do estado. Então realmente a gente fala que a gente trabalha com o estado inteiro, porque a gente está rodando de norte a sul o tempo todo, preenchendo as lacunas de conhecimento que eu falei no começo. Então, já deu um salto temporal grande aí, né, de como o Herpeto Capixaba foi fundado a como nós estamos organizados agora. Se a Ruby ou a Fernanda quiserem fazer uma pergunta nesse meio tempo, ou alguém, pessoal, tipo assim, fiquem à vontade nesse processo de... Pode deixar. Tá bom. Então, para que esses setores? Simplesmente para a gente conseguir atingir mais o que eu chamo de estado da arte, né? Estado da arte é o seguinte, estado da arte visando a conservação dos anfíbios e répteis do Espírito Santo. A gente tem um lema, a gente criou um lema, né? A gente atua em prol da conservação e conhecimento dos anfíbios e répteis do Espírito Santo. Vou explicar um pouquinho isso antes de eu falar do estado da arte. Eu tenho que começar a anotar coisas, pessoal, senão eu me perco aqui. É muita coisa para uma cabeça só. É muito. Rúbia, é muita, muita. Na hora que eu começar a apresentar um pouquinho mais os projetos que a gente está desenvolvendo, vocês vão ficar, tipo assim, doidos que nem eu. Então, por que a gente sempre fala assim, conhecimento e conservação?
Conhecimento é mais a parte que eu trabalho por natureza, né? Eu sou taxonomista. Minha missão de vida, meu amor de vida é procurar espécies, né? Ir para campo, procurar as espécies que ocorrem lá e ver se tem uma espécie nova ou alguma questão taxonômica que eu possa resolver. Isso é conhecimento, né? Você vai para lá e fala assim, não, é assim, pronto, apresentei. E por que eu falo que esse conhecimento? Porque a maioria das vezes nas nossas conclusões a gente diz o seguinte: agora, com esse conhecimento, órgãos ambientais, estaduais ou federais, ou outros pesquisadores terão mais informação para trabalhar com a conservação dessa espécie. Entendem? A conservação ficava à parte. E isso me incomodou muito, tipo, sempre me incomodou muito. Por que eu não estou fazendo a conservação do bicho? Ainda mais o bicho que eu descobri, o que eu estou descobrindo, a informação que eu consegui recuperar. Por que eu paro aí? Né? Por que eu não faço a conservação? Eu senti muito isso, mas era minha escola. Eu senti muita falta disso, mas minha escola foi. Assim, não, a gente faz essa parte, a outra pessoa faz essa outra parte. E no momento que eu voltei para o Espírito Santo e vi que o problema, né, as lacunas eram gerais, não só de conhecimento, mas também de conservação, eu consegui juntar essas minhas duas vontades. Então, por isso que a gente atua no conhecimento e na conservação. Né? A gente não mais só fala assim, ó, a gente tem essas espécies no Espírito Santo. Alguém aí resolve o problema. Não, a gente também resolve o problema. É a nossa missão também resolver os problemas. Então, quando eu falo que o título inicial do Herpeto Capixaba, né, o projeto de onde saiu o nome, de repente, posso chamar assim, o estado da arte da herpetologia no Espírito Santo, desbravando, né, o finalzinho que é importante, desbravando da diversidade às adversidades, a gente está falando de conhecimento e conservação. Diversidade, que é o que eu falei que eu faço, né, que eu vou no mato, procuro, falo quais espécies tem, se é espécie nova ou não. As adversidades, que é aí que entra a conservação. Que efeitos deletérios, esses anfíbios que a gente está conhecendo aqui no Espírito Santo, estão sofrendo, ou passando, ou estão passíveis de sofrer, né, podem passar por algum problema. E que efeitos deletérios são esses e como a gente vai estudar? E como resolver, ainda por cima, para finalizar, né? Não é só, também eu podia falar assim, e tá sendo bastante atropelado, hein? Mas não, vamos resolver o problema. Tá sendo mais atropelado aonde? Como é que a gente faz? Quem a gente acessa? Então, esse é o objetivo do Herpeto Capixaba. Efeitos deletérios que eu falo. Malformação, agrotóxico, efeito de agrotóxico, atropelamento, caça. Então, tudo isso a gente também estuda, que é aí que entra a conservação. E o Herpeto Capixaba serve para quê? Para unir esse grupo de pesquisadores e principalmente para difundir esse conhecimento que a gente está passando, que a gente está adquirindo, na verdade. Porque senão, novamente, a ciência fica só com a gente. E a gente acredita muito naquele maior clichê do mundo, né, que para mim é o mais verdadeiro, né, conhecer para preservar. Então, a gente sempre fala assim, você tem que preservar porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Só que chegou um momento que a gente acho que vocês sentem isso, né? Vocês não estão cansados de, assim, pessoal, tem que preservar, porque é importante para o equilíbrio ecológico, tal, etc. Tem um monte de artigo falando, tem um monte de cientista falando. A gente resolveu ser a voz. Tipo assim, chega de falar meia boca, assim, não, vamos realmente chegar com uma massa, com um projeto grande, mostrando o porquê que deve preservar, vamos conectar o público leigo a ciência, né? Vamos difundir ciência. Então, a gente vai ser o canal de conexão desses dois mundos. Então, a gente faz ciência e a gente divulga e difunde a ciência. Esses são alguns dos pilares do Herpeto Capixaba. E por que eu chamo de estado da arte, né? Eu gosto de dar 2 exemplos para isso. Vamos voltar um pouquinho. Vocês já conhecem outros projetos, né, que trabalham com conservação, talvez de herpetologia e tudo mais. Só que alguns projetos, às vezes, morrem, por exemplo, quando a pessoa que tomou frente deixa de tomar frente, porque passou no concurso, porque passou numa situação X, ou porque desistiu da causa, etc. Então, tem muita gente que fala que projeto de conservação tem vida útil, né? E a vida útil é enquanto o presidente, o diretor, o coordenador geral, o fundador, estiver de frente dele. E eu não queria isso para o Herpeto Capixaba, porque a nossa missão é muito importante para ficar só comigo ou só com os 10 primeiros, né? Tem que ir além da gente. A gente quer alcançar, então, o estado da arte. O que é isso? Aí que eu dou os 2 exemplos, né? Vamos falar de cinema mudo agora. Todo mundo pensando em cinema mudo. Me dá aí quem
é o ator que vocês pensaram no cinema mudo, preto e branco? Chaplin. Geral, né? Podem falar de repente no chat aí. Foi o Chaplin, né? Então, eu digo para vocês que existem centenas, talvez milhares de atores do cinema mudo de preto e branco. Mas quem vocês lembraram? Charlie Chaplin. Porque ele alcançou o estado da arte no cinema mudo. É isso, né? Ele é referência, né? Ele chegou a um ponto que o trabalho dele ficou tão belo, tão produtivo, tão perfeito, tão... perfeito não é a palavra, desculpa. Perfeição, a gente não deve perseguir a perfeição. Mas ficou tão genial, passou tanta mensagem que ele queria passar, porque a gente sempre pensa nele. Até a gente, que nunca assistiu cinema mudo, conhece Charlie Chaplin. Né? Então vamos jogar um pouquinho para o nosso lado. Quando vocês pensam num projeto brasileiro que trabalha com répteis e que alcançou uma visibilidade internacional, répteis marinhos, né? Quando vocês falam tartaruga marinha, quem vocês pensam? No Tamar. Certeza que vocês pensaram no Tamar. Sim. Ou de repente no projeto de um amigo de vocês, tudo bem. Mas o Tamar, pessoal, é isso, ele alcançou o estado da arte na conservação das tartarugas marinhas. Né? Toda vez que você procura referências sobre tartaruga marinha, você pensa primeiro no Tamar. Ou, quando você não pensa, você fala assim, nossa, como é que eu não pensei no Tamar antes? Né? Geralmente é isso. Então, é isso que a gente quer. A gente está buscando o estado da arte da herpetologia, a princípio no Espírito Santo e com os novos planos da Herpeto Capixaba no Brasil. Então, quando vocês, por exemplo, agora, eu espero que sim, pensarem no sapinho, na cobrinha, depois de lembrar da Fernanda, que é herpetóloga, lembra do Herpeto Capixaba. Depois que lembrar da Ruby aí, que também está seguindo no caminho da herpetologia, ou qualquer outro parceiro de vocês, vocês vão lembrar do Herpeto Capixaba. Tipo, nossa, estou com uma super dúvida e nossos parceiros aqui próximos não conseguiram resolver. Quem a gente recorre? O Herpeto Capixaba. Porque a gente quer ser a voz, né? Do mesmo jeito que o SOS Pantanal é a voz do Pantanal, que o SOS Mata Atlântica é a voz da Mata Atlântica. Claro, entre outros vários institutos que tomam essa frente, a gente quer também ser uma das frentes. A gente não quer ser único, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu incentivo todo mundo a trabalhar junto com a gente nos seus respectivos projetos, dando voz à herpetofauna, conservação e proteção dela. Mas a gente quer ser uma dessas vozes, né? Quer ser uma dessas lembranças, quer alcançar o estado da arte. E nisso tudo, o Herpeto Capixaba vai se consolidando, né? Agora, novamente, eu gosto de enfatizar, a gente tem 50 pessoas que trabalham voluntariamente. Então, as pessoas... eu tenho cada vez mais percebido isso, já percebia isso há 2 anos atrás. E como é que a gente consegue trabalhar junto desse jeito, né? A gente está trabalhando por uma causa que a gente ama, uma causa que a gente acredita. Quando a gente começa a pensar em monetizar o Herpeto Capixaba no sentido de conseguir verba, né, de editais e etc., e toda vez que eu falo para alguém, a gente vai tentar uma bolsa para você e tal, mudou a cena aqui, eu acho que, enfim, a gente vai tentar uma bolsa para você e tal, é nítido e muito lindo que a maioria dos voluntários fala, mas tudo bem, ó, você sabe que eu não estou fazendo por dinheiro não, tá bom? Eu sei, mas principalmente, por que eu quero arranjar um retorno financeiro para vocês? Porque uma hora ou outra, quando você se formar, ou depois quando a bolsa de mestrado acabar, ou enfim, você vai precisar de dinheiro. Eu espero que esse dinheiro seja através da Herpeto Capixaba, porque a sua atenção, a sua dedicação, o seu esforço, o seu amor continua sendo no projeto, e não você preocupado em arranjar verba fora, e consequentemente sua atenção começa a ir para fora do projeto. Então, isso é só para dar uma luz para quem pensa em criar um projeto, né, como que você pode estruturar. Primeiro, você tem que ter uma causa, né, que você realmente acredita, uma causa válida, e como uma equipe consegue trabalhar, né, sem receber, né, voluntariamente, né, porque ela acredita nessa causa tanto quanto você, talvez até mais. Mas a gente não consegue manter por 3, 4 anos, 5 anos, pessoas trabalhando voluntariamente, talvez nem você mesmo, chefe do projeto, coordenador do projeto, porque é muita porrada que você leva trabalhando com conservação, né? Eu ainda, no Herpeto Capixaba, a gente não levou porrada forte ainda que não desanimasse, ainda bem, mas quando tem as micro porradas também, né? Tipo assim, eu estou para escrever um artigo de um jacarés que foram extintos de uma área que em 2004 a gente visitava e contava 30 numa noite, e nessa mesma área, numa noite a gente não vê, perdão, não tem mais. A gente fez uma amostragem enorme no parque inteiro e não achou nenhum jacaré.
Então, uma área de conservação que está com foco em preservar uma vida, né, de uma espécie, várias vidas, né, mas, enfim, uma espécie está perdida lá. E então, isso é uma porrada, né? Então, a gente pode ser desmotivado ou, né, trabalhar com o problema e nos motivar mais ainda. E, então, quando você tem essas brigas diárias, essas porradas diárias que você toma de vários setores, né, seja políticos, né, de caça, de gestão, internos também, todo projeto tem discussão, tem gente que não concorda, que concorda e tudo mais, embora o pessoal seja bem unido no Herpeto Capixaba, as pessoas pensam diferente, e é o que, na verdade, eu valorizo, né? Se todo mundo pensasse igual, a gente não ia conseguir pensar fora da caixinha e ter as ideias inovadoras e mirabolantes que estão fazendo o projeto deslanchar. Mas, uma hora, o problema do dinheiro vem, né? Então, uma das missões do projeto, do Herpeto Capixaba e de qualquer outro projeto, é correr atrás de financiamento, de verba e tudo mais, para manter a pesquisa ativa, a conservação ativa, e os membros ativos, né? Felizes e focados em trabalhar em prol da conservação dos anfíbios e répteis. Se não tiver nenhuma dúvida quanto a isso, eu começo a falar dos produtos, resultados, projetos, o que a gente tem feito. Bom, pensando nesse sentido, Thiago, eu só penso na importância que o biólogo tem nessa área de conservação, né? Quantos profissionais, às vezes, que fazem trabalhos tão bacanas e não tem, tipo, como divulgar esse trabalho, como ajudar de várias formas ainda maiores, né? Quanto trabalho, às vezes, os acadêmicos mesmos estão produzindo que podem divulgar e acabam não tendo esse vínculo, né? Esse meio para fazer isso. Então, projetos como o teu, como Enes, que você citou aí, são muito importantes para isso, né? E o papel do biólogo, principalmente. Demais, demais, Rúbia. Eu ouso dizer que nós temos a profissão mais importante do mundo, fato, considerando as várias vertentes que nós abrangimos, né? O biólogo trabalha com saúde humana, saúde animal, com reprodução, com taxonomia base, a alfa que a gente fala, né? Com trabalho de campo, com agrotóxico, com tudo. O pessoal pensa que o biólogo pode trabalhar com célula-tronco, com soro antiofídico e outros vários remédios que saem dos... eu lembro só de anfíbio e réptil, né? Biólogo é tudo, é vida. Então a gente tem um papel muito importante. E a gente não é ensinado na nossa graduação a como difundir ciência. A gente mal é ensinado a escrever um artigo, vocês sabem disso, né? Eu aprendi na marra, depois de formado, quando estava quase começando o mestrado. A gente tem as nossas matérias de redação científica e tudo mais, mas é a base que às vezes a gente até esquece, e na hora que a gente começa a ter que escrever o artigo, nossa, eu devia ter prestado mais atenção naquela aula, ou a aula devia ter sido melhor ensinada. Eu tenho dois professores aqui que pegam muito no pé quanto a isso, na verdade, no geral, todos eles pegam, mas ali no nosso curso, principalmente, eu vejo muita diferença para outros cursos. A gente tem o professor Roberto, que ele é o coordenador do curso também, tanto a Fernanda, bom, a Fernanda na matéria de zoologia, a gente tem 4 zoos e a gente faz 4 projetos diferentes, justamente pensando nessa ideia de você exercitar, de você praticar, para futuramente não ter esse problema, né? E meu professor Roberto também é um que sempre pega no pé com relação a isso, porque de fato a gente vai utilizar isso, a gente vai precisar, né? Principalmente para divulgar o que a gente descobriu. Perfeito, não, perfeitamente colocado. Eu fico muito feliz que você tenha apoio do Roberto e da Fernanda, porque em várias instituições a gente não tem esse apoio, né? Eu sei disso de vários parceiros meus que formaram na mesma época que eu, contemporâneos, e da galera mais nova mesmo, e às vezes de federal, de particular, não é algo que muitas instituições pegam firme. Eu acho isso louvável de vocês, ótimo. Então, vocês têm isso, pelo menos tem os professores pegando o pé de vocês, isso é ótimo. Vocês deviam valorizar, porque ainda mais quem, né, a gente está falando ainda de artigo, né? Quem quer seguir na área acadêmico-científica realmente vai ter que aprender a escrever. Short notes, artigos, projetos, escrever orçamento, tudo isso. Só que outra coisa que a gente não aprende na graduação, e eu acho que isso é 90% das graduações, é como passar a informação para o leigo como um todo. Muitos têm aula de licenciatura, mas eu acredito que é sempre voltado para a educação na sala de aula, né? Mas ninguém fala assim, não, olha só, você devia... porque é algo novo, né? Isso de falar na mídia social é algo novo. E
as pessoas estão enxergando valor, mas é algo, principalmente depois da quarentena, agora que eles estão entendendo o valor de passar a informação através da mídia social. E é uma coisa que ainda não está na graduação, se é algo novo, né? Não está. A própria, quando estava conversando no começo, aqui da conversa com a Fernanda, ela falou assim, é algo que a gente está gostando e está abraçando e vai manter, mesmo quando as aulas voltarem, né, a gente ter a presencial, a gente vai manter a online porque aproxima mais e às vezes a gente consegue atingir mais gente, né, mais pessoas, de uma forma mais prática, né, então, você, por exemplo, falou, tem vários períodos aqui, e não só uma turma e um professor falando para uma turma só, ou um auditório com várias turmas, enfim. Aqui, a coisa que eu mais vejo da vantagem da mídia social é o quanto de pessoas que a gente consegue atingir em pouco tempo, né? Então, por que não usar para passar uma mensagem de conservação? Por que não usar para passar uma mensagem de sensibilização, uma mensagem positiva? Porque um dos nossos inimigos, né, é o pessoal que está aí, que não perde tempo, não tira férias para fazer a propaganda negativa, né? Tipo assim, que precisa desmatar, que a gente precisa desenvolver, a gente precisa crescer, que isso é importante para isso, para aquilo. Então, enfim, pessoal, eles nem passam mensagem, simplesmente vão passando o carro, né? Assim, sai cortando, sai desmatando, sai matando. Então, como que a gente não é ensinado a fazer uma propaganda massiva na mídia, na divulgação, na difusão da ciência, né? E com essas técnicas inovadoras que são as mídias sociais. Então, por conta disso, aí volta para o Perpétuo Capixaba, é que a gente começou com o Instagram, mas hoje em dia a gente está no YouTube, no Twitter, sempre esteve no Facebook, mas como vocês sabem, o Facebook está morrendinho, assim, né, morrendo. E não para por aí, a gente tem o website, aliás, que é o nosso principal, porque o site é a única coisa que é nosso, né? Vocês pararam para pensar, vocês têm uma conta no Instagram, a conta não é sua. Se o Instagram morrer, se o restaurante, cansei, hoje eu vou fechar tudo porque eu não quero mais trabalhar. Imagina o Instagram falando, né? O Mark Zuckerberg. Não, cansei do Instagram, pessoal. Vou acabar com o Instagram para todo mundo voltar ao Facebook. Todo o seu esforço de divulgação, de fotos que você editou, de texto que você caprichou escrever, vai ser simplesmente perdido. Perdido. Mas o seu site, que é o que eu mais falo para todos os projetos terem, vai estar lá para sempre, né? Você pagando lá o domínio e tudo mais, o site vai estar lá para sempre. Então, esses canais que não são nossos, de divulgação, tem que ser um meio para conectar, para encaminhar, né? É um canal de comunicação para o nosso principal, que são os sites, né? Já que a gente está falando de mídia social. Conservação através da mídia social. Então, fica a dica, pessoal. Vocês têm que ter um domínio próprio, algo que se der um... Exemplo, o Orkut. O Orkut tem muita gente que investiu dinheiro, propaganda e tempo no Orkut, ele morreu. E o Facebook está morrendo. Então, tem projetos parceiros que estão aí há mais tempo, que falam assim, Thiago, eu coloquei muito dinheiro no Facebook, eu já tive 80 mil inscritos, né, 100 mil. E hoje em dia eu não sinto nenhuma vontade de ir lá, porque a entrega não é mesmo, o pessoal já não engaja como, não participa, não está lá, as pessoas estão nos outros. Né? A gente, inclusive, está com o TikTok também, só que ainda não começou a atuar, mas o nome Perpétuo Capixaba já está salvo lá. E a gente pensando em forma de atuar lá, porque é um jeito diferenciado, é com vídeos e tudo mais. De repente, nossos vídeos vão ser em campo e etc., né? Porque o foco é a conservação. O que o Perpétuo Capixaba tem feito em prol da conservação? Então, a pesquisa base continua, né? Então, a gente tem feito inventário de norte a sul do Espírito Santo. Quando eu vim para o Instituto Nacional da Mata Atlântica, eu mapeei as espécies que tinham no Espírito Santo, elas estão disponíveis no site, Perpétuo Capixaba. Lá só tem a lista das espécies, só que nos meus dados eu tenho onde elas estão distribuídas no Espírito Santo, e mais que isso, eu verifiquei os maiores centros de coleta do Espírito Santo. Com isso eu consegui achar os cold spots, né, as áreas pouco amostradas. Então eu sei para preencher a lacuna de conhecimento dos anfíbios reais do Espírito Santo, eu tenho que mostrar naquela área X, naquela área Y, porque ninguém nunca foi lá mostrar. Simplesmente não está subamostrado, não, está nada amostrado. Ninguém nunca foi lá. Então, que bichos tem lá? Que tem lá? Como esses bichos que estão lá, essas espécies que estão lá, estão, né? Estão bem, estão com saúde, etc. Calma que minha boca está ficando seca, pessoal. Me interrompe, Rubia, senão eu vou falando. Tá ótimo, Thiago. Vai, fundo.
Então, a partir desses momentos, desse levantamento de cold spot, né, de áreas frias de amostragem, a gente começou a mostrá-las. E olha que legal. Ontem saiu um novo registro de serpente para o Espírito Santo, que eu estava mostrando na região e achei a Sibinomorpha adipsas agora, né, Micani, para quem conhece, que é uma espécie que ocorre no Brasil inteiro, mas não tinha no Espírito Santo. Por quê? Porque simplesmente não tinha sido encontrada ainda. Por quê? Porque não tinha ninguém procurando. Tinha várias áreas não amostradas. Achamos. Uma outra espécie, Leptodactylus mistáceos. Mistáceos não, mistacinos. Vocês devem conhecer também, tem quase no Brasil inteiro. Para não dizer no Brasil inteiro, ela é bem ampla. E onde não tinha também? Espírito Santo. Achamos, depois que eu publiquei com a parceira, aqui também tem, aqui também tem, aqui também tem. Todo mundo começou a achar. E é isso, os bichos estão lá, só que as pessoas não estão dando atenção. Às vezes, né? Ou não sabe o que está procurando. Ou, às vezes, é tão comum que fala assim, já deve estar publicado. Mas ninguém pesquisou para ver se estava publicado mesmo ou não. No momento que eu fiz um levantamento geral na minha região, que eu considero Espírito Santo, agora eu sei as lacunas de conhecimento e eu consigo preencher. Então, eu junto com o Renato Bernes, o Renatão e o Thiago Marcial, a gente está fazendo o livro de répteis do Espírito Santo. Estou falando dos resultados já, tá, pessoal? Da Herpeto Capixaba e parceiros. Então, o livro de répteis do Espírito Santo. Nesse livro aí, a gente está para soltar uns 6 registros novos para o Espírito Santo. 3 deles, eu acho que são espécies novas, que estão sendo escritas à parte. E a gente mapeia as espécies como um todo no Espírito Santo, assim, mostra exatamente onde elas estão. E não é só falar assim, ela está no município tal. Onde ela está no município tal? Já que ele vai desde a área litorânea até as montanhas, né? Ele está na montanha, ele está no meio dela, ele está no bioma X, está na restinga ou está na mata de encosta? A gente está fazendo isso, né? Isso é preencher lacuna. A gente só não fala que está no Espírito Santo. A gente fala como está, onde está e, sempre que possível, os efeitos deletérios. Então, outros resultados que a gente está tendo é já com espécies mal formadas. A gente também mapeou elas. Então, no momento que a gente verificou, são 10 ou 20 mil, não, 12 mil indivíduos que tem na coleção do Instituto Nacional da Mata Atlântica. A antiga coleção Museu de Biologia Melo Leitão. Antiga não, permanece, mas agora ela é do Instituto Nacional da Mata Atlântica. 10 mil bichos, olhou um por um. Aí olhou o quê? Os mal formados. Aí filtrou os mal formados, deu cerca de 100, 120. Tendo os mal formados, da onde eles foram coletados. Aí viu lá, Santa Teresa, Santa Leopoldina, sei lá o quê, Aracruz, etc. E aí, agora entendeu os padrões. Por que esses bichos são mal formados? Pela mutação genética natural, indução por agrotóxico, alguma bactéria. Aí entra a segunda parte do estudo, né? Novamente, focando na conservação. A gente não está só dizendo que está mal formado e pronto, e descrevendo a malformação, que é conhecimento, né? Descrever a malformação, se é polidactilia, né? Mais de 4 dedos, né? Se for a mão do anfíbio, se não vou lembrar os nomes agora, mas tem cada malformação incrível, né? Perna de bailarina, por exemplo, né? O bicho tá lá com perninha de bailarina, e não é a predação que algum bicho mordeu, né? Realmente a malformação, ele anda daquele jeitinho, e até a fase adulta ou não, girino com boca mal formada, por aí vai. A gente não faz só isso, a gente busca o motivo pelo qual aquela espécie foi afetada. Atropelamento, né? Vários estudos estão sendo desenvolvidos no Espírito Santo com atropelamento de fauna, né? O impacto que estradas atravessando unidade de conservação impactam na fauna de anfíbios e répteis. Porque é muito fácil ver a anta atropelada, a onça. Mas e quantos anfíbios são atropelados por noite num período chuvoso? É muito bicho. É muito, muito bicho. Por que a gente não vê muito? Primeiro que eles são pequenos, e porque, principalmente os anfíbios, eles têm a pele permeável, ou seja, não tem uma queratina firme, né? Que nem as escamas, pelos e penas. Então, eles deterioram muito fácil, muito rápido. Então, dura cerca, sei lá, menos de 24 horas o bicho lá com o carro passando em cima, com chuva e formiga comendo, eles não ficam lá para contar história que nem uma anta ficaria uma semana lá apodrecendo. Então, quem fez esse estudo antes? Não fizeram, né? Começaram a fazer de 2015 para cá. Parceiros, né, alunos do Renato Bernes, por exemplo, membros do Herpeto Capixaba, e agora a gente consegue fazer apresentar para o órgão fiscalizador e falar, o problema está sério. Para anfíbios e répteis,
é cerca de, numa noite, 50 bichos mortos, né? Ó, cobra é muito atropelado, porque é um bicho comprido, então tem mais chance de ser atropelado em várias partes, e várias delas são lerdas, né? Como a jiboia. A jiboia é um dos bichos, né, uma das serpentes mais atropeladas do Brasil, do Espírito Santo. Porque é um bicho comprido e lerdo, né? Então, às vezes o bicho está até terminando de atravessar a estrada, mas aí o carro passa em cima da cloaca dela, né? Ela vai a óbito, né? Porque lá está tudo destruído e de repente ela não consegue mais defecar. Mas se conseguir continuar andando um tempo, vai ficar preso lá, vai fazer um acúmulo de bolo fecal e o bicho vai morrer. Então, tudo isso a gente tem estudado. O que mais? Conservação de espécies, trabalho de conservação com espécies invasoras. Então, vocês conhecem a tarouíra? Vocês devem chamar de quê? Lagartixa de parede? Lagartixa? Então, a tarouíra tem... Lagartixa, então, Hemidactylus mabuia. A gente chama de tarouíra aqui no Espírito Santo. Todo mundo tem outro bicho aqui no Brasil inteiro, mas quem está estudando a relação dela com as espécies nativas, né? A gente precisa de saber disso. O bicho está aqui, tem muitos pesquisadores que já consideram um animal nativo do Brasil, porque ela está aqui desde a época do descobrimento. Para quem não sabe, uma das teorias mais aceitas é que elas vieram junto com os navios negreiros da África, é uma espécie africana. Mas está aqui há tanto tempo, em contato com nossa fauna, que se foi para ter feito algum mal para nossa fauna, já fez, né? Mas, mesmo assim, como é que ela vive hoje em dia, né? Compartilha as mesmas bactérias da boca, da cloaca, parasitas internos, externos, né? Divide comida, né? O sítio reprodutivo é o mesmo. Nós temos membros da Herpeto Capixaba estudando isso para entender de vez qual a relação da tarouíra com as espécies nativas quando elas ocupam o mesmo ambiente. Né? Então, para quem conhece um pouquinho mais de herpeto, né, tem o camaleão, o Polycrus marmoratus, que é um bicho arborícola. Ah, não, já tô pulando para outro trabalho, calma. Terminando a tarouíra. O outro trabalho com espécie invasora, iguana. Iguana não é natural do Espírito Santo, a gente não tem ela aqui. A gente tem, enfim. E ela tá aqui, né? Então, o que a gente está fazendo? Análise genética para ver das possibilidades de onde ela poderia ter vindo, porque tem iguana no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, no Caribe, então um bicho que vai até no México, né? Será que os animais... E como que chegaram aqui? Chegaram de pet, o pessoal que cansou de criar ele como pet, soltou na natureza e soltou um casal, enfim. E o bicho está bem estabelecido em umas 3 regiões do Espírito Santo. Então, novamente, né, uma espécie não é nativa daqui, vamos estudar, conhecer e saber a relação dela com a fauna nativa. E aí que entra o camaleãozinho. Então, a gente está pegando todos os lagartos que ocupam o mesmo estrato que ela, né, que é o arbóreo, e comparando tudo, né? Tira sangue, vê parasita externo, interno, faz swab na boca, na cloaca, e, enfim. E aí compara, né? Estão compartilhando as mesmas bactérias, os mesmos fungos, vírus, hemoparasitas, estão comendo a mesma coisa, porque iguana a gente sabe que é vegetariano, ok, mas você sabe que ele, quando jovem, come inseto também? Come inseto, principalmente, até começar a só comer vegetal. Então, quando jovem, ele compete com a fauna nativa. E aí, como é que tá essa competição? Isso é trabalho de conservação. E eu posso começar a citar aí números aqui, tem enfim, dei alguns exemplos grandes aí, mas, novamente, eu acredito muito que a gente não possa só fazer a ciência, a pesquisa, seja ela de base, né, de conhecimento, que eu separo falando de conhecimento, ou de conservação, se a pesquisa fica só para o meio científico. Então, é aí que entra os canais de divulgação do Herpeto Capixaba, né, para difundir a ciência, de pegar o conteúdo científico, que tem uma linguagem X, e transformar em uma linguagem Y. O que é essa linguagem Y? Algo mais palatável, algo que qualquer leigo possa entender. Algo que quando eu falo para meu pai, para minha mãe, para minha avó, e falo assim, olha só, sobre iguana, você consegue entender isso? Olha só. Ela, interessante, não sabia, entendi. A gente está fazendo ciência ser entendida pelo público leigo, e assim a gente está conseguindo passar a nossa mensagem para todo mundo. No momento que a gente pega a nossa pesquisa e consegue fazer com que leigos entendam, e até pessoas mais técnicas, só que não são cientistas, como, por exemplo, os nossos gestores ambientais, quando a gente pega e transforma a informação para eles, a gente está fazendo um bem para a conservação, está realmente trabalhando com conservação. Uma pausa aí.
E foi justamente por isso que eu convidei você para falar sobre isso, porque eu estava acompanhando as lives, né, que você estava fazendo, nem todas porque é horário de aula, mas enfim, é um trabalho maravilhoso, né? Não só o teu, mas tem vários outros também que têm essa mesma base, né? Inclusive o Bioeducação Digital, que eu também gosto de comentar sobre ele, né? Que é um trabalho maravilhoso, que tem que ter acesso para todo mundo tem que ter esse conhecimento, porque que nem você falou, às vezes as pessoas sabem daquele bicho, mas não sabem a importância dele, não sabem o que ele é para a natureza, né? E é o principal meio para isso. É isso. Exato. Não dá pra gente só agora, tipo assim, pessoal, tá vendo aquela baleia ali? Preserve, né? Pessoal, olha o panda ali, preserve. Não, tem que falar os motivos pelo qual a gente deve preservar. E eu ainda digo um pouco mais, né? Eu acho que isso tudo já é falado, né? Os motivos pelo qual a gente deve preservar, né? Pelo controle, pelo equilíbrio ambiental, porque ele ocupa um papel específico no meio ambiente e que ele controla pragas e é controlado e está tudo conectado. Mas, ao meu ver, esse discurso já está meio batido e a gente tem que buscar novas formas, né? A gente tem que buscar novas formas inovadoras de alcançar o público. Porque, por outro lado, o desmatamento e a destruição não param nunca. E eles estão buscando cada vez formas mais inovadoras de destruir, né? Formas que para eles são mais econômicas, formas para eles são mais rentáveis, formas que são mais rápidas. E a gente não pode resolver problemas novos com métodos antigos. Então, por isso que a gente tem que buscar, sim, as ferramentas novas e fazer conservação de forma inovadora. E Tiago, Capixaba entra. Oi. Desculpa, eu sou Mayra, eu sou professora da área de ecologia. Excelente professora. Oi, Mari, estou tentando prazer. acompanhar tanta coisa e entrei no site de vocês, entrei no Instagram e tal, né? Achei super legal. E estou aqui me perguntando exatamente isso, já que você começou a falar sobre o fato de que nós precisamos também andar rápido e aproveitar o que a tecnologia nos possibilita, né? Para tentar, de alguma forma, diminuir o efeito do impacto dessas atividades ligadas principalmente às áreas econômicas, né? A fragmentação de habitats e outras coisas. E a minha pergunta é o seguinte, tu trabalhas com taxonomia, então, hoje, a taxonomia ela é feita juntando duas ciências, né? A tradicional e a molecular. Como é que vocês fazem? Vocês trabalham com as duas ou é simplesmente a morfológica? Muito bem perguntado. Eu aprendi a parte básica, que é a morfologia, e também sempre senti falta de algo mais, que é a molecular. Meu projeto de doutorado contemplava molecular, só que aí por alguns motivos, né, de tempo, de correria e tudo mais, e por conta dos meus professores não serem dessa área, né, eu nunca tive o incentivo para, tipo assim, não, começa pela molecular, depois a gente faz a morfologia. Não foi assim. Foi tipo assim, começa a morfologia e sobrar tempo faz a molecular. Então, quando eu vim para o Espírito Santo, também senti falta disso, falei, e por isso que eu estou fazendo pós-doc na UFES, né, de genética, para aprender finalmente genética. Então, eu acho legal, porque isso acelera, né? E aí, como a gente tem uma deficiência muito grande nessa área, né? Tem pouca gente, eu acho muito importante que tu faz, porque tem poucas pessoas que gostam dessa área da taxonomia, né? Não importa se ela seja a molecular ou... Mas tem poucas pessoas, e isso é muito importante, porque não adianta somente ter a intenção se eu não conseguir provar que aquilo é realmente algo novo, que, né? Eu sei que aqui a gente está falando da divulgação da ciência, né? Mas eu também estou aqui pensando na importância que tem a tua pesquisa, né? A página de vocês, e o quanto isso pode também ajudar outras pessoas em qualquer lugar, por mais que vocês estejam lá na região de Capixaba. Muito bom. Né? A gente pode ver em qualquer momento, tá? Eu falo... Desculpa, terminou? Tá. Sim, terminei, querido. No finalzinho, é muito importante. A gente fala assim do Espírito Santo, né? Mas eu sempre complemento. Consequentemente do Brasil, né? A gente está no Espírito Santo, mas nossa
pesquisa não está limitada ao Espírito Santo por 2 motivos. Porque só quem respeita limite político é o ser humano. Né? Os bichos não sabem nada disso. É tipo assim, é herpeto capixaba, mas eu estou em Minas, então nunca vou ser. Enfim. E a maioria das espécies que ocorrem no Espírito Santo ocorre no Brasil inteiro. Então, no momento que a gente está produzindo informação acerca delas, está resvalando na pesquisa do Brasil inteiro. Então, a gente atua aqui, fisicamente, porque a gente está aqui. Não posso nem mais falar isso, né? Eu acho que dos 50 membros, uns 20 são de fora. 20 talvez não, mas 15, de verdade. Isso é o que a gente mais valoriza. A gente quer pessoas de fora, porque pessoas de fora trazem conhecimentos novos, trazem uma visão diferenciada e podem abrir frentes, mesmo que em nome do herpeto capixaba, nas suas respectivas regiões. Então, quem eu vi que entrou aqui, né, foi a Lili é de Minas Gerais, a gente tem o Diego lá no Paraná, a Etel, que está fazendo estágio obrigatório comigo aqui, é do Rio Grande do Sul, tem também a Camila, que é do Rio Grande do Sul. Floripa fica onde? Santa Catarina? Deu branco na geografia agora. Santa Catarina. E a Rúbia, quem sabe a Rúbia vai para lá também, né, Rúbia? Eu talvez vá para Pernambuco, Thiago, lá com a Bea. Que massa. Sim, mas é uma oportunidade também, né? Quem sabe? Não feche porta nunca, né? Pelo contrário, só quero parceiros e tudo mais. E pessoas animadas com conservação, que nem você, por exemplo, que conseguiu unir, né? Eu e o pessoal aqui, e todo mundo conversando com o mesmo foco, que é a conservação. É uma pessoa que consegue juntar esses dois, conectar pessoas que estão com a mesma finalidade, mesma visibilidade. Tá fugindo as palavras aqui, né? Mas fazer essa conexão é sempre bem-vindo na herpeto capixaba, porque é isso, você junta mundo, você toma frente. Enfim, Rúbia, vou parar de... Eu queria mostrar isso também, justamente o que você falou, que apesar de ser um trabalho no Espírito Santo, mas tem muita gente pelo mundo inteiro que faz isso, e às vezes a gente não conhece, né? Porque fica muito restrito a uma coisa, a uma base de conhecimento só. E, tipo, depois que, por exemplo, eu comecei a seguir o Bioeducação Digital, por exemplo, abriu fronteiras para, tipo, N páginas que divulgam o trabalho, né? E o herpeto capixaba foi um. Então, a partir do momento que você passa a seguir você não vai ficar só nos répteis anfíbios, porque vocês fazem parceria com muita gente, né? Muita gente. Então, acaba também abrindo portas para outros lugares, para divulgar, para difundir esse conhecimento para outros lugares também. É perfeito, sim. Eu acho muito bacana, lindo, bonito, todos os superlativos, os adjetivos possíveis para os projetos de conservação, porque a maioria se apoia, a grande maioria se apoia. Então, eu estou falando de herpetologia, mas eu estou sempre que possível falando do pessoal do Coral Reef, acho que é esse, enfim, do projeto Marsupiais, do Últimos Refúgios, do Shepherd. Projeto muito bacana. Vários, né? A gente, assim, tem alguns que ficam mais de figurinha repetida porque a gente é parceiro, tem trabalho juntos, mas eu acho muito isso. Qualquer projeto de conservação que chega na herpeto capixaba e fala, ajuda a gente a divulgar um evento, a gente divulga na hora. Se não é na hora, é no dia seguinte, porque a gente está terminando uma sequência de stories, ou terminando uma atividade, e logo em seguida a gente divulga. E eu vejo isso, eu sinto isso em todos os outros projetos, né? Se eu pedir abertamente, pessoal, ajuda a divulgar a Herpeto Live da semana que vem, todo mundo me manda a arte oficial aí que eu divulgo, tranquilamente. Ou não, tipo assim, Thiago, tá caindo no mesmo dia que meu evento, vai ficar complicado divulgar. Eu entendo perfeitamente, não tem, pelo contrário, não divulga, porque aí vai atrapalhar o seu evento, né? E desculpa ter marcado no mesmo dia, não passou batido, sem querer. Então, os projetos estão de parabéns, a maioria que conheço ajuda muito a disseminar a conservação, divulgando os outros projetos. Eu queria fazer só uma volta aqui, que a Maíra falou da molecular. Olha que bacana isso, né? Molecular e taxonomia devem cada vez mais andar juntas, e chegou a um ponto que é mais fácil pegar o bicho e rodar a molecular, e aí ver que é diferente, daí voltar no bicho, tipo assim, agora que eu sei que é diferente lá, eu vou descrever a morfologia dele. Então, mas tipo assim, um não é verdade, nem o outro é verdade, eles têm que trabalhar juntos, né? No começo, no advento da molecular, deu muita confusão. Assim, os taxonomistas alfa, né, a pessoa da morfologia ficou bravo, não, porque agora vocês acham que estão falando verdade e tal. É a verdade, né? Tipo assim, se a molecular deu certo, é bicho novo. Então rolou muita briga, muita confusão e tal, etc. Mas hoje em dia a gente trabalha com a multidisciplinaridade. Então, não são só
esses dois itens, né, para uma receita de uma espécie nova. Também tem questões de bioacústica, de comportamento ajuda a definir espécies, e com isso sim a gente faz uma divulgação, a gente caminha mais rápido em prol da conservação. Então tinha espécies que às vezes demorava 20 a 30 anos para serem descritas, depois que eram tombados numa coleção, e hoje em dia reduziu-se muito, assim, é coisa de... Ainda demora, é surreal quanto tempo que a gente fica, tipo, achei um bicho novo, vamos descrever, super animados. Aí, de repente, caramba, passou 5 anos e a gente não descreveu ainda. Por que não? Aí quando você para pensar, como o bicho ainda não saiu? 5 anos. Mas é que passa muito rápido, assim. As atribuições do dia a dia, das funções, a CAPES exigindo os relatórios que deixa a gente doido, em vez de a gente estar escrevendo o artigo e cobrando o nosso artigo publicado. Enfim. Tiago, então, assim, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em taxonomia, né? E sou filha da taxonomia da parte morfológica. Quando eu terminei, e eu acho fantástico isso, eu tenho uma admiração por coleção, fiz tudo em cima de material de coleção, né? E quando eu estava terminando meu doutorado, estava começando essa questão da molecular. E essa aí falou, na verdade, eu vivenciei muito isso, né? Porque o pessoal da molecular chegou querendo acabar com a morfologia, dizendo que eles estavam, né? Enfim, aí depois o negócio começou a se aquietar e tal. Mas para ver como as coisas andam de uma forma tão rápida, né? E a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Na minha época, quando eu digo isso, faz o quê? Sei lá, não vamos dizer datas, né? Mas na época do doutorado, jamais se imaginava em fazer uma divulgação científica de uma forma para leigo entender, né? Que é isso que vocês fazem. Na verdade, o que acontece? Vocês têm o trabalho, né, fazendo a ciência mesmo, mas, em contrapartida, vocês conseguem extrapolar esses dados da ciência de uma maneira muito fácil, né? Para todo mundo entender. E no momento que tu entende isso, tu começa a dar valor, né? Eu acho que falta um pouco isso, né? Para a população em geral, né? Gente de fora, assim, que não dá valor para o trabalho de um... Aí vamos falar do biólogo ou de um taxônomo, até... o que tu quer saber, que bicho é, enfim, né? Eu acho que porque é falta de conhecimento, né? E isso que tu está apresentando para a gente aqui, muito legal, porque realmente, né, faz com que as pessoas conheçam e vejam a importância do nosso trabalho. Então, parabéns mesmo pelo que vocês estão fazendo. Muito obrigado, muito obrigado. Esse parabéns só dá mais força para continuar e entrar com as novas estratégias. Recentemente, a gente lançou o banco de dados de artigos do Espírito Santo. Então, vocês podem ver que não é só trabalhos nossos, é de todo mundo que já pisou no Espírito Santo e publicou alguma coisa daqui, né? Com todo o prazer de divulgar o trabalho de todo mundo. Independente de rixa, de trabalho mal feito, porque tem a seu valor, né? Tipo assim, mesmo que sirva de exemplo, não tem nenhum mal feito não, tá, pessoal? Mas já pensando lá na frente, né? Um trabalho mal feito que não... Vamos falar de trabalho mal feito não, porque falta de dados, dados insuficientes. Você pode servir até de exemplo de como não fazer, mas a referência está lá, ela tem que ser usada, e se alguém, né, discordar, faz um reply, né? Faz uma réplica dizendo que está errado. Mas enfim, desde os trabalhos não está ainda isso no site, se alguém estiver indo verificar, mas a gente apresentou os trabalhos mais atuais, e em breve vai começar a botar os trabalhos históricos dos naturalistas que descreveram as espécies descritas com um parágrafo desse tamanho, né? Todos os outros trabalhos de espécies saíram daqui, a gente vai botar tudo, realmente, fazer um super banco de dados, todos os dados do Espírito Santo. E aí me veio uma segunda ideia, né? Um segundo passo. Novamente, se eu boto só um banco de dados, eu estou difundindo ciência para cientista. Então, eu não estou difundindo ciência, estou só divulgando. Então, o que eu faço agora? O Herpeto Capixaba vocês podem ver no Instagram, principalmente, que a gente tem as fotos e bota informações do bicho, né, que são baseadas em referências, em artigos.
e ou observações naturais nossas, observações nossas. O novo passo, a partir desse banco de dados, é pegar artigos que estão no banco de dados e explicá-los nos posts do feed. Então, a gente tem um grupo que vai ficar assim, vai ler artigo e vai fazer uma resenha do artigo e apresentar no feed. Então, uma nova forma de pegar um artigo, tipo assim, tá com preguiça de ler o artigo? Calma aí que a gente vai fazer isso por você. E vai pegar o filé, o melhor do artigo e apresentar, e ninguém mais vai ter desculpa, né, se acompanha a Herpeto Capixaba, de não ter acompanhado aquele artigo que acabou de sair, sobre as espécies tal e etc. E a gente não vai ficar limitado só ao Espírito Santo, não. Eu acho que isso são trabalhos que chegam e falam, por exemplo, da Rosa Férias, que saiu recentemente, 2019, né, do endemismo de espécies na Mata Atlântica. A gente tem que falar sobre ele, né, abrange, é super importante. Não é só do Espírito Santo que a gente vai falar. Então, esse daí é uma nova forma, né, de divulgar, né, botar o banco de dados disponível, fazer questão de estar disponível para todo mundo, e mais que isso, falar dos trabalhos que estão lá. Eventualmente a gente vai falar, né, nunca vai conseguir falar de todos, porque tem vários históricos, e cada vez mais trabalhos estão sendo publicados, mas os trabalhos chaves a gente vai sempre falar lá, trabalhos curiosos, trabalhos que atraem as pessoas para perto da gente, porque se vocês me perguntam qual é o próximo passo do Herpeto Capixaba, o público científico, herpetológico e amante da natureza, a gente já atingiu, né? Já atingiu, não. Eu tenho plena noção que tem muito ainda para atingir. Mas o próximo passo, e por isso que entrou, por exemplo, no setor de marketing, é atingir quem precisa ser sensibilizado, né? As pessoas que precisam aprender sobre conservação, sobre preservação. As pessoas têm que começar a admirar os anfíbios e répteis e querer preservá-los. Então, é muito fácil passar uma mensagem, tipo assim, aí pessoal, vamos proteger os anfíbios, por causa disso, e receber um monte de like, um monte de parabéns, um feedback positivo, num grupo que todo mundo ama os anfíbios, né? Como a gente faz para atingir as pessoas que não estão lá seguindo nosso Instagram? Então, é a nossa nova missão, assim, atingir pessoas que realmente precisam dessa informação, de forma bem simples e palatável e gostosa. Eu até falo para vocês uma nova abordagem que eu tenho feito de verdade, assim, eu comecei com isso e eu estou falando para o pessoal Herpeto Capixaba fazer, para o time. Eu trabalho também com consultoria, além da pesquisa, né? E volta e meia a gente é contratado para fazer palestras em semanas de educação ambiental nas usinas, por exemplo. Então, eles têm várias ações lá, né, de higiene bucal, de saúde, pessoal fazendo massagem, e eu estou sendo contratado como biólogo para falar de educação ambiental. Eu achei isso muito bacana, falar de conservação. E eu falo assim, como eu pego esse público, que, com todo respeito, assim, de peão, né, no melhor sentido da palavra, e consigo, em 1 hora, fazer eles entenderem que é importante não matar os anfíbios, não matar as cobras, principalmente. Como? Eu vou chegar para eles e falar assim, pessoal, é importante para o equilíbrio ecológico, o sapinho tá lá, o sapinho que você nem conhece, você nem vê, mas é importante que você não mate, né, não dá cobreiro, né, nem todas as cobras têm veneno, elas controlam ratos. Boa parte vai falar assim, eu sei, e daí? Tá, ok, mais uma vez alguém falando isso para mim. Eu comecei com uma nova abordagem, e eu espero que o horário permita aqui, mas é assim, eu chego e falo, vou fingir que eu estou falando para eles agora, tá bom? Pessoal, então, muito bem, me apresento e tudo mais. Eu poderia chegar para vocês falando justamente o que eu acabei de falar, né? Que os anfíbios e répteis têm um importante papel no equilíbrio ecológico e tudo mais, mas eu acho que vocês já sabem disso, e quem não sabe a gente pode conversar no final. Eu vim aqui falar para vocês que vocês, a partir de agora, vão começar a preservar os anfíbios e répteis, porque eles são foda. Eles são foda, mas são foda demais. Vocês vão ver, a partir dessa palestra aqui, que depois disso, quando vocês saem daqui, tipo assim, caramba, eu vou respeitar e não matar esse bicho, porque ele é foda, porque ele é maneiro pra caramba. E é nessa pegada que começa. Aí o que eu faço na palestra? Eu só falo de informação maravilhosa dos anfíbios e répteis. Só coisa assim, tipo assim, o sapo que faz a gestação no estômago, né? Que ele acumula gordura durante um tempo, aí ele tem um complexo, aí os girinos saem, aí o macho come os girinos e o desenvolvimento dos girinos termina na boca, no estômago. E depois de um tempo, ele vomita os jovens, os pequenos sapinhos, né? Ele é conhecido como o sapo vômito. Ele realmente faz isso. O pessoal fica louco, tipo assim, que isso? Isso existe, existe. Aí eu mostro o lagarto Jesus, né? Aquele lagarto que chegou a uma velocidade tão incrível que ele consegue andar em cima da água, né? Aí eu boto aquele lagartinho que equilibra a temperatura dançando lá no deserto,
né, que levanta a patinha, equilibra e tal, né, e quando ele tá com muito calor, ele pega e se enterra. Aí, em contrapartida, tem um predador que mora no mesmo local, que é uma serpente, que come esse tipo de lagarto, né, e como que eles vivem sem água. Não, vou falando só coisa muito, muito interessante, né, os anfíbios, posso falar meia hora aqui também, gente, os anfíbios que têm as membranas interdigitais, anfíbios e lagartos, para quem não sabe, que é uma espécie de lagartixa que também tem as membranas interdigitais super amplas, eles planam, né? Tem cobra também que faz isso, que pula de uma árvore para outra e vai meio que planando, né? Eles não voam, mas eles planam. Tipo assim, em vez de cair assim, vai cair assim. Depois, o feedback, numa palestra dessa, né? O feedback é super positivo. O pessoal vem agradecer e fala, cara, ninguém nunca falou isso para mim, ninguém nunca chegou com essa abordagem. Agora, tipo... E, claro, eu aprofundo um pouquinho nos répteis peçonhentos, ensino eles a realmente identificarem, jogo um monte de foto, e, tipo assim, pelo menos as espécies não peçonhentas, por favor, pessoal, não mata. Eu entendo que lá no seu terreiro, no seu quintal, tem sua criança, tem sua cria, seus bichos, mas, ó, jiboia não é venenosa, o bafo dela não cega, então dá para pegar uma jiboia com a vassoura e botar longe. Enfim, uma nova forma, né, como vocês podem ver, eu acredito que vocês concordam, uma forma inovadora de abordar a conservação, né? A gente não fala mais, a gente não resolve problemas novos com métodos antigos, né? A gente tem que inovar, tem que seguir. E alguma consideração? Emendei a... Maravilhoso, maravilhoso. Só tem isso a comentar. Obrigado. E algo que eu fiquei muito orgulhoso no ano passado, que foi uma ideia assim louca do nada, e que o time do Herpeto Capixaba abraçou, e que no final do evento a gente já falou assim, já virou anual. Foi a Herpetorama. Herpetorama era assim, como surgiu a Herpetorama? A Herpetorama nada mais é que um congresso, vou chamar de congresso. Algumas pessoas falaram que é praticamente congresso, então eu estou chamando de congresso. Mas não é um congresso. Onde eu ganhei meu livro no sorteio. Exato, olha só, teve sorteio e a Ruby aqui foi uma das felizardas, olha que legal. Onde a gente reuniu pessoas para dar palestras presenciais e online. Desculpa. E nosso foco, nosso objetivo, nossa meta é a inclusão social, né? O lema é herpetologia para todos. Então, eu fiz um congresso em 3 semanas, foi sério, pessoal, eu queria fazer em 2, mas aí, na doideira lá, eu falei, pessoal, não, 3 semanas. Aí, por quê? E por sorte, estava chegando o aniversário do Herpeto Capixaba, eu não lembro agora a história, eu anotei ela para poder, eventualmente, fazer um vídeo explicando. Mas é assim, pessoal, tava chegando o aniversário do Herpeto Capixaba. Então, vamos fazer uma coisinha entre a gente e vamos fazer umas palestras aqui no Espírito Santo. Só que eu sou megalomaníaco. Então, eu falei, poxa, mas só a gente do Espírito Santo vai ver? Só o pessoal que puder vir presencialmente? E a gente tem um pessoal no norte e um pessoal no sul do Espírito Santo. E, tipo, tem passagem, querendo ou não, é 50 conto para vir, 50 conto para voltar. Já é 100 reais, né? A gente não tem dinheiro para trazer todos os nossos membros. E o pessoal que estudam com eles, como é que eles vão vir e tal, etc. Né? E para se preparar, por quê? Porque o aniversário era daqui a 3 semanas. Então, tipo, se a gente fala isso em 2 meses, o pessoal começa a juntar uma graninha e tal, etc. E consegue pagar o evento. Aí foi crescendo de um jeito, tipo assim, então tá bom, a gente vai fazer o quê? Vamos abrir frentes ao redor do Brasil, porque a gente tem membros em outros lugares do Brasil. E aí o pessoal a gente tem em Minas Gerais abraçou a causa e falou, vou fazer uma frente aqui também. E aí lá no UFV, o pessoal juntou pelo menos 20, 10 pessoas para fazer mini curso e palestras. Lá em São Paulo também abrimos uma frente no mini curso, que acabou sendo online depois, então não deu quórum, né? Não tem nenhum segredo em falar. Lá não deu quórum, só que eu falei assim, não, você abraçou a causa, você se disponibilizou seu tempo aí, sua participação, calma que vamos resolver. Filma a palestra, né? Não tem ninguém assistindo? Filma que eu vou botar online e todo mundo vai assistir. Em outro local que eu não estou lembrado agora também, fizemos é Tel que está aqui comigo, está ouvindo aqui no outro quarto. E ela depois Rubia, depois chama ela para falar sobre como fazer um estágio, como conseguir um estágio obrigatório. Pode deixar. Que ia durar 3 meses, mas por causa da pandemia ela vai morar aqui para sempre. E tá se divertindo, né? Ela tá aprendendo e se divertindo. Ela também tomou a frente lá no Rio Grande do Sul, na cidade dela, lá no interior. Qual que é a cidade, Etel? Etel dormiu. Ela tá com fone.
Ela tá numa aula, perdão, tô até incomodando ela lá. E ela conseguiu tomar essa frente, juntou lá 30 pessoas para assistir a palestra dela, e depois as pessoas vieram assistir a Herpetorama. Enfim, em 3 semanas a gente conseguiu organizar um evento que deu 250 pessoas, inscritos por R$10, do Brasil inteiro. A gente teve todas as regiões do Brasil com membros, com pessoas inscritas. Não conseguimos todos os estados, eu queria muito, mas acho que com uns 4 estados de fora, sem nenhum inscrito. E os R$10 ainda por cima, eu cheguei assim, chegando, faltando uns 5 dias, uma semana que seja, eu falei, quem não tem os R$10, fala comigo no privado que você não vai ficar de fora. Eu entendo que às vezes R$10 aperta até para, enfim, aperta. Então, se o negócio é inclusão e herpetologia para todos, você não vai ficar de fora, fala comigo. E aí, 4 pessoas vieram falar. Eu fiquei muito feliz que elas vieram. E participaram do evento, e participaram mais que todo mundo, né? Porque era a oportunidade da vida deles. Eles falam assim, Thiago, eu nunca tive... Vou acabar emocionando se continuar falando. É um trabalho maravilhoso, e é isso a importância do biólogo, é isso o papel do biólogo, independente da profissão, independente da carreira, seja na área da microbiologia, seja na área da saúde, independente de onde está, eu acho que é isso o papel, é divulgar a ciência, passar o conhecimento, educar as pessoas, dizer o porquê daquilo, o porquê isso, e é isso, conscientizar, né, fazer o nosso papel. Exato. E quando a gente tem muita gente trabalhando em prol disso, entendendo isso, até a questão da inclusão, as paradas funcionam muito bem. E a gente tem herpetólogos assim. Todo mundo abraçou a causa da Herpetorama na hora que a gente falou que a missão era essa, de herpetologia para todos. Pesquisadores, doutores, pós-doutores, professores que estão há anos na universidade, fizeram sua palestra online. Muitos, pela primeira vez, muitos pegaram a câmera e gravaram e falaram para a câmera, tipo assim, Thiago, o que eu estou fazendo? Você vai editar depois? Eu não sei se estou fazendo certo. Filmaram invertido, porque filmaram com a câmera frontal e eu acertei depois. Mandaram e o feedback foi super positivo. A gente teve, no final das contas, resumindo, né? Aquela ideia que era pequenininha e foi crescendo, se desenvolvendo. Depois vocês vão no site da Herpeto Capixaba e olham, a palavra é que louco que foi a programação. Então a gente teve alguns dias de presencial, que não tinha mais espaço para botar palestrante que quis participar e dar o seu tempo, sua contribuição. E na online durou, enfim... Uma semana, se não me engano. Uma semana de evento, só não lembro quando que foi as presenciais, acho que foram 2 dias presencial e 5 de online. E, tipo, também não tinha espaço, mas eu comecei a criar horário extra para botar as pessoas que queriam participar e doar o seu tempo para fazer a Herpetorama, né? Que vem do grego, significa espetáculo, então, espetáculo da herpetologia, e dar o seu tempo para fazer em prol da inclusão, né, do herpetologia para todos. Então, a gente conseguiu, em 3 semanas, organizar um evento nacional, inclusivo, com gasto mínimo. Eu orço que a gente gastou... O mais caro foi um bolo de aniversário da Herpeto Capixaba, que foi coisa de R$80. Eu falei, meu Deus, que eu tô comprando esse bolo. Mas tudo bem, é o aniversário da Herpeto Capixaba, a gente nunca comemorou antes. E é um bolo enorme para todo mundo comer, todo mundo foi na presencial, né? Mas, de resto, pessoal, 0 gasto. Enfim, mostrando o quê? Que não dá para... eu não foco, né? E nem deixo... não incentivo ninguém a focar na dificuldade. A gente tem que focar na solução. E trabalhar com conservação não é fácil. Então, a gente tem que focar na solução. Como eu vou fazer um evento para todo mundo participar sem dinheiro? A gente consegue, é só querer. É só se esforçar. E eu não conseguiria ter, né, não teria feito se os membros da Herpeto Capixaba não tivessem abraçado com todas as forças e feito. Então, eu sozinho teria feito nada. Então, trabalho em equipe, trabalho com o time. A gente consegue.